Bom dia, quarto ano. Nossa atividade hoje será do livro de ciências, tá certo? E aí vocês já podem abrir o livro na página 16 e 17. 16 e 17, 18 e 19 vai ser o que a gente vai fazer hoje, tá certo? Não se preocupem, não é muita coisa, porque a gente na verdade já vem estudando, a gente já estudou acho que umas 2 aulas sobre cadeia alimentar, e aí hoje a gente dá continuidade falando sobre o fluxo de energia e o ciclo da matéria. Na página 16 diz assim, toda a energia necessária à vida provém do Sol. A luz solar entra nas cadeias alimentares pelos produtores e é transformada por eles e armazenada no alimento. Essa energia é depois transferida aos consumidores. Quem é o produtor? Lembram da cadeia alimentar? O produtor vai ser sempre os vegetais, né? Então a luz do sol ela entra na cadeia alimentar através dos produtores, tá? Através da fotossíntese. E aí todos os animais que consomem esses vegetais, esse produtor, eles vão acabar consumindo essa energia do sol também, tá? É isso que o texto não está explicando. No alimento, essa energia é depois transferida aos consumidores primários, que as fornece aos consumidores secundários e assim por diante. Produtor é a origem da cadeia, lembram? Aí consumidor primário é aquele que se alimenta desse produtor. Depois consumidor secundário é aquele que se alimenta do primeiro consumidor, tá? E assim vai dando continuidade até chegar na morte, né, do último consumidor. E aí vem a questão dos decompositores. Lembram dos fungos e das bactérias? Pois bem. E assim por diante, até chegar aos decompositores. Dizemos que a energia flui em uma só direção, dos produtores para os decompositores. Por sua vez, as substâncias que fazem parte do corpo dos seres vivos têm um ciclo fechado na cadeia alimentar. Entenda por quê. Tá vendo? As substâncias que fazem parte do corpo dos seres vivos têm um ciclo fechado na cadeia alimentar. Entenda o porquê. Elas são transferidas dos produtores aos consumidores primários, destes aos secundários, e assim por diante até os restos dos seres vivos chegarem aos decompositores. Estes, ao realizarem a decomposição, liberam nutrientes no ambiente, tá? Os sais, minerais e outras substâncias, como o gás carbônico, que são finalmente absorvidos pelos produtores, que novamente são absorvidos pelas plantas, tá? Assim, a matéria ou as substâncias que saiu dos produtores voltou a eles, portanto, a matéria é constantemente reciclada na natureza. Então, aquilo que eles consomem dos vegetais que vai passando, né, pelos animais, que um vai consumindo o outro, quando chega nos decompositores não se acaba ali, tá? Aquele material ali que os decompositores decompõem, são absorvidos pelo solo e do solo, da terra, são absorvidos pelos vegetais que crescem ali naquele lugar. É isso que ele está explicando, que o textinho está explicando, tá? E aí nós temos novamente aqui a cadeia alimentar, o produtor, consumidor primário, consumidor secundário e os decompositores. E nós temos o fluxo de energia, que é justamente essa setinha vermelha, tá? E a setinha azul é as substâncias. Então, tudo vai para os decompositores, que volta novamente para o produtor, tá bom? Na página 17, nós temos o exercício 17, 18 e 19. Pede assim, observe o esquema abaixo, questão 1 da página 17. Observe o esquema abaixo em que estão representados alguns seres vivos, plantas, uma capivara e uma onça. As setas verdes representam o alimento e a energia nele contida, passando de um ser vivo para o outro. As plantas servem de alimento para a capivara, que serve de alimento para a onça. Tá? Aí nós temos o produtor, a capivara se alimenta do produtor, né, que são os vegetais, e a onça se alimenta da capivara. A questão A. Observe o tipo de alimento que a onça e a capivara comem. Ligue as colunas corretamente. A onça é o que? Consumidor primário, produtor ou consumidor secundário? A capivara é consumidor primário, produtor ou consumidor secundário? E a vegetação é o que? É consumidor primário, produtor ou consumidor secundário? Então você vai ligar cada um aí, a onça, a capivara e a vegetação, para a indicação certa, tá?
o que eles são na cadeia alimentar: produtor, consumidor primário ou consumidor secundário. B. A onça e a capivara precisam de energia para viver. Escreva de que forma cada um desses animais obtém a energia. Então, a onça ela obtém energia de quem? A capivara ela obtém energia de quem? Ela se alimenta de quem? Então, a energia vai vir de onde ela se alimenta, de quem ela se alimenta, tá bom? De onde as plantas obtêm energia para se manterem vivas, tá? Do que as plantas se alimentam? Como é que ela obtém esse alimento para se manter viva? De onde ela obtém essa energia? Do alimento. Mas como é que as plantas elas fazem essa alimentação, tá? Vocês vão escrever, que já falou em outras aulas, mas aí vocês podem ler aqui no textinho do dia e tem aqueles textinhos anteriores também que vai ajudar, tá? É só dar uma olhada, uma lida. D. Para sobreviver, a onça depende de alguma maneira da luz do sol. O que é que vocês acham? A onça depende da luz do sol? Aí eu expliquei. Agora há pouco no início do vídeo, eu expliquei sobre isso, né? A questão do sol, e também tem no início do textinho aí da página 16. Se você ler bem atentamente, você vai conseguir ver essa resposta. Leia a historinha em quadrinhos. Nós temos aí Mônica, Cebolinha e Cascão. E aí vocês leiam a historinha, tá certo? Bem direitinho. Depois diz assim: Cebolinha e Cascão queriam assustar Mônica e Magali. Por que o plano não deu certo? O que foi que aconteceu de errado que eles não conseguiram assustar elas? Questão 3 na página 19. Observe os dois esquemas a seguir. Aí tem o esquema A e o esquema B. Qual deles melhor representa o movimento da energia e das substâncias em uma cadeia alimentar? Qual desses dois esquemas representa melhor a cadeia alimentar? O A ou o B, tá? E aí você vai dizer por que o A ou por que o B. Aí, qual deles melhor representa o movimento da energia e das substâncias em uma cadeia alimentar? Qual é o que representa a questão da substância e qual é o que representa o fluxo de energia de uma cadeia alimentar? Tá? Você vai dizer, esse aqui representa o ciclo de substância, esse aqui representa o fluxo de energia da cadeia alimentar. Só isso que você vai ter que identificar. Qual é o da substância e qual é o fluxo de energia. B. Quais são as diferenças e semelhanças entre eles? Qual é a diferença entre esses dois esquemas? O fluxo de energia e o de substâncias. Aí vocês vão precisar olhar aqui, ó. Vocês vão precisar olhar aqui, bem no início aqui, ó. As setinhas, a vermelha é fluxo de energia e as setinhas azuis são fluxo de substância. Aí vocês vão precisar para ver qual é a diferença e semelhança entre os dois, tá? C. Relacione os números que fazem parte do esquema aos seguintes elementos: produtores, herbívoros, carnívoros e decompositores, tá? Vocês vão colocar produtor é 1, herbívoro é qual, carnívoro é qual e os decompositores são qual número? A gente sabe que o decompositor é o último, né? E quem é o primeiro? Quem é a origem da cadeia alimentar? Isso também Tia já explicou, tá certo? Então, tentem lembrar aí e façam que eu vou corrigir e mandar para vocês, tá bom?